Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado semanal com um resumo dos principais dados econômicos que foram divulgados nessa última semana e também nos prepararmos para os dados que serão divulgados na próxima semana. E nós queremos falar aqui também como o mercado reagiu com a divulgação desses dados, a reação dos índices ao redor do mundo, né? Principalmente as bolsas americanas, os índices futuros e também o índice brasileiro, que gostou bastante da divulgação desses dados, né? O reflexo da divulgação desses dados também refletindo aqui na bolsa brasileira, e também o dólar, né, recuando um pouco, né, depois de um forte período de alta. Agora o dólar também vem recuando, vem retrocedendo com a queda nos preços. E quando eu falo de índices americanos, a gente sabe que as atenções dos investidores ao redor do mundo estão voltadas para a economia americana e como que esses dados norte-americanos, como que os dados da economia norte-americana também refletem nas bolsas ao redor do mundo. E durante essa semana, os dados divulgados nos Estados Unidos fizeram com que o mercado realmente gostasse daquilo que foi divulgado, depois também de alguns dias, né, talvez de mais de uma semana de queda nos índices americanos. Nós tivemos aí durante praticamente a semana toda uma recuperação de parte dessa queda, né, talvez uma realização de lucros venha acontecendo ali, mas a verdade é que o mercado gostou dos dados que foram divulgados durante essa semana nos Estados Unidos. Mas eu quero começar falando aqui da Europa, eu quero começar falando da zona do euro. Os dados divulgados da economia na zona do euro surpreendeu, eles vieram acima do esperado, aquilo que estava projetado pelos analistas, vieram muito acima com a retomada da economia na Alemanha e também com a forte expansão da Espanha, fez com que a economia na zona do euro ganhasse um pouco mais de poder, vamos dizer assim, tendo um crescimento acima do esperado, onde os analistas esperavam um aumento de 0,1% e veio 0,3%. Já o CPI divulgado na zona do euro, ele também vem dentro do esperado, em 2,4%, fortalecendo aquilo que já vem sendo falado de que haverá cortes de juros na taxa ali no mês de junho, no próximo mês, né, no mês que vem. Isso acaba fortalecendo esses indícios de que o BCE, o Banco Central Europeu, vai de fato cortar juros no próximo mês, no mês de junho. E aqui no Brasil, a gente continua na expectativa da manutenção ou de corte na taxa de juros, que atualmente a taxa Selic está em 10,75% ao ano, e a expectativa do mercado é que haja um corte de 0,5%. E a próxima reunião do Copom é já na próxima semana, no dia 7 e dia 8, são as duas reuniões do Conselho Monetário, né, o Conselho de Política Fiscal do Banco Central, para a tomada de decisão sobre a taxa de juros aqui. E o mercado também já precifica uma Selic a 9,5% ao final desse ano e a 9% ao final de 2025. Vamos ver se esses dados se confirmam, vamos ver se haverá uma manutenção na taxa ou se vai haver um corte na taxa de 0,5%, como é esperado. E ainda aqui no Brasil, o relatório CAGED divulgado mostra que foram criados 244 mil novos postos de trabalho formal, sendo o melhor dado divulgado desde 2010. E ainda falando de emprego, nos Estados Unidos, os custos trabalhistas aumentaram no primeiro trimestre, superando as expectativas, confirmando também os indícios de uma alta de inflação no início do ano. E também relatório do ADP mostra que foram criados 192 mil novos postos de trabalho privado na economia norte-americana, nos Estados Unidos. E isso mostra também o aquecimento no mercado de trabalho norte-americano, confirmando mais uma vez esse aquecimento, né, um aumento do poder aquisitivo do americano, tendo mais possibilidade de compra, fazendo com que o Fed tenha sempre um pouco mais de trabalho no controle da meta de inflação. E falando em Fed e na dificuldade em cortar juros nos Estados Unidos, nessa última quarta-feira foi divulgada a ata do FONC, onde o Fed decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos na faixa de 5,25 e 5,50. Já era esperado pelo mercado, o mercado já havia precificado esse valor até novembro, na verdade, já havia precificado esse valor, e espera-se agora, após a divulgação desses dados e com outros dados também que foram divulgados, né, na sexta-feira com o payroll, o mercado já prevê um corte na taxa de juros para o mês de setembro, o que antes já ficava naquela dúvida se haveria corte, se haveria uma manutenção na taxa. Agora o mercado já consegue prever um corte no mês de setembro. Porém, Powell, o presidente do Fed, ele disse que, se for necessário, o Fed pode manter a taxa por mais tempo, pode manter a taxa por quanto tempo for necessário. E disse ainda que caminhos podem levar a cortes de juros ou a corte nenhum durante esse ano, mas que a meta de inflação de 2% será atingida
atingida ao longo do tempo. E ainda disse que é muito improvável que haja uma elevação nos juros nos Estados Unidos, mas uma manutenção, isso deixa a entender que pode acontecer por muito tempo. E como o mercado está prevendo já precificou inclusive, né, prevendo um corte para o mês de setembro, com essas falas do Powell, isso também pode deixar a entender de que os juros podem ser mantidos ainda até setembro. Vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa história de cortes e manutenção na taxa de juros nos Estados Unidos, e os investidores também estão de olhos fixos na economia americana e também nessa taxa. E o mercado tem gostado bastante daquilo que tem sido divulgado nos Estados Unidos. Como eu disse, o mercado, né, os investidores já haviam precificado essa taxa até novembro, tanto que com a divulgação da taxa, o mercado, como deveria cair, como aconteceu muitas vezes em reuniões anteriores e divulgação desses dados anteriormente, não aconteceu, mas o mercado continua gostando dos dados que têm sido divulgados nos Estados Unidos. E mais um dado que o mercado gostou, que foi divulgado nessa última sexta-feira, foi o payroll, o dado que é divulgado sempre na primeira sexta-feira do mês, e o mercado também gostou bastante desse dado, que veio acima do esperado, com a criação de mais de 175 mil novas vagas de emprego. E após a divulgação desses dados, os índices futuros de Nasdaq ganhavam ali a alta expressiva de 1,53%, e os futuros de S&P 1,18%, e também os índices futuros de Dow Jones 1,36%. E o reflexo disso aqui no Brasil foi também uma bolsa para cima. Os índices futuros do Ibovespa também tiveram altas acima de 1%, enquanto que o dólar na contramão recuava e chegou a bater R$ 5,05. O reflexo da economia norte-americana ao redor do mundo, ela é muito expressiva. Nós estamos vendo isso acontecendo aqui no Brasil. É claro, nós somos brasileiros, nós acompanhamos o reflexo disso aqui na nossa bolsa, onde o dólar teve uma alta muito expressiva, também influenciado pelas tensões geopolíticas ali no Oriente Médio, e entre outros fatores econômicos e políticos também, e também fiscais. Nós estamos vendo agora um reflexo contrário, fazendo com que os preços do câmbio venha a reduzir. Vamos continuar acompanhando, ficar de olho nos mercados, nas notícias ao redor do mundo, nos dados divulgados ao redor do mundo, e nessa próxima semana nós temos a atenção dos investidores voltados aqui no Brasil, os investidores brasileiros e aqueles também que investem no nosso país. Nós temos a reunião do Copom, o Conselho Monetário, né, o Conselho do Banco Central, o Conselho de Política Monetária do Banco Central estará reunindo na terça e quarta-feira, dia 7 e dia 8, para tratar se vai manter ou se vai haver o corte na taxa Selic. E a expectativa do mercado é que haja um corte de 0,50%, né? Vamos aguardar para ver qual será a decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central e os reflexos que isso pode causar no mercado após a divulgação desses dados. Também no Brasil nós temos a divulgação do IPCA e também temos divulgação de balanço dos bancos e também do varejo, e também temos divulgação de PMI nos Estados Unidos, e vamos ficar de olho naquilo que pode ser divulgado de última hora, alguma notícia que pode trazer grande impacto no mercado e a volatilidade que pode estar causando com essas notícias. E lembrem-se sempre de reagir aos preços, de reagir à movimentação dos preços. A volatilidade, ela é muito importante para nós no day trade, mas temos que ter consciência de que a nossa alavancagem no day trade pode nos trazer tanto grandes lucros como grandes prejuízos. Então vamos ficar atentos, ser conscientes nas nossas tomadas de decisões e não simplesmente nos embasar e nos fundamentar naquilo que está sendo divulgado, mas sim em como o mercado está digerindo os dados que estão sendo divulgados, como que o mercado se comporta através dos fundamentos que estão sendo divulgados. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, nós estamos chegando ao final aqui desse resumo semanal de mais um fechamento de mercado. E se você gostou desse vídeo, se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, deixar o seu like para nós, de comentar aqui embaixo nesse vídeo e também de compartilhar com aquele seu amigo que está no mercado financeiro, que está aprendendo no mercado financeiro e que busca informações consistentes, informações fundamentadas com seriedade, para que vocês possam compartilhar esse mesmo conteúdo e fazer com que esse conteúdo também possa alcançar mais pessoas. Nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final e nós nos vemos na próxima.